viu anteriormente duas medidas de distância entre estados quânticos, a distância do traço e a fidelidade, e agora a gente vai ver que elas estão relacionadas uma com a outra, tá? Então vamos ver primeiro o que acontece quando a gente tem estados puros. Para estados puros, vale essa expressão aqui. Então, se eu sei quem é a distância do traço, eu consigo calcular a fidelidade. Se eu sei quem é a fidelidade, eu sei calcular quem é a distância do traço. Então, elas são, de certa forma, equivalentes no caso de estados puros. Então, vamos fazer vamos provar essa relação aqui, tá? Bom, então, dados psi e φ no espaço de Hilbert do sistema, eu posso encontrar uma base, sempre posso, uma base ortonormal para H, tal que o estado psi é igual a zero e o estado φ é cosseno de θ zero mais seno de θ 1. O ângulo θ vai ser definido pelo produto interno entre psi e φ. Né? Então, se eu sei quem é o produto interno entre eles, eu consigo determinar quem é o θ. Ok. Então, vamos calcular quem é a distância do traço e quem é a fidelidade entre esses dois estados. Então, a fidelidade é fácil porque a gente sabe que para estados puros a fidelidade é simplesmente o módulo do produto interno entre eles. Então, é o módulo de cosseno de θ, nesse caso aqui, tá? E vamos agora calcular a distância do traço. Então, eu quero calcular D de psi φ, que é igual a meio do traço de módulo de psi menos φ. Bom, então o tamanho dessas matrizes aqui vai depender da dimensão do espaço de Hilbert H. Mas, por causa de ter escolhido a base de maneira adequada, de forma que psi e φ podem ser escritos assim, nessa base, essas matrizes vão ter elementos não nulos só num bloquinho 2×2 e todos os outros elementos vão ser zero. Então, eu posso escrever, posso descartar esses elementos que são zero e escrever só a parte 2×2 que tem elementos não nulos. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Meio, traço de módulo de 1, 0, 0, 1, menos cosseno de θ ao quadrado, cosseno de θ, seno de θ, cosseno de θ, seno de θ, e aqui seno ao quadrado de θ. Em que essa matriz aqui veio de φ, ok? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Meio de traço de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, menos cosseno de θ, seno de θ, menos cosseno de θ, seno de θ, e seno ao quadrado de θ. Ok, então agora a gente tem que calcular essa função aqui, que é o módulo dessa matriz. Então, calcular funções em matrizes nem sempre é uma tarefa trivial,
Existem diferentes maneiras de definir essas funções, mas quando as matrizes são matrizes diagonalizáveis, essa função não é tão difícil assim de calcular, porque a gente pode sempre calcular ela quando a matriz está diagonalizada. Em uma base onde essa matriz está diagonalizada, basta calcular a matriz, a função nos elementos da diagonal principal, tá? Então, diagonalizando, vou chamar essa matriz aqui de matriz A. Então, diagonalizando a matriz A, a gente vai ter que isso aqui é igual a meio, traço de módulo de lambda 1 e lambda 2, 0, 0, em que lambda 1 e lambda 2 são os autovalores dessa matriz. Isso aqui é a mesma coisa que meio, traço de módulo de lambda 1, 0, 0, módulo de lambda 2, que é a mesma coisa que meio, módulo de lambda 1 mais módulo de lambda 2. Então, a distância do traço entre psi e φ é dada pela soma do valor absoluto dos autovalores da matriz A. Então, basta a gente encontrar os autovalores dessa matriz A, tá? Então, o que a gente precisa fazer é encontrar os autovalores de A. Então, a gente vai ter que resolver o polinômio característico, né, que é subtrair o lambda da diagonal principal e calcular o determinante. Então, a gente vai ficar com 1 menos cosseno ao quadrado de θ menos lambda, menos seno ao quadrado de θ menos lambda. Então, aqui vem a parte da diagonal principal dessa matriz no cálculo do polinômio característico, menos esse elemento vezes esse elemento aqui, que vai dar cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Eu preciso que isso seja zero. Então, eu preciso calcular os valores de lambda que zeram essa expressão aqui, tá? Bom, então vamos abrir esse pedaço. Isso aqui vai dar menos seno ao quadrado de θ menos lambda, mais cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, mais lambda cosseno ao quadrado de θ, menos mais lambda seno ao quadrado de θ, mais lambda ao quadrado, menos cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Isso tem que ser zero. Bom, então, alguns termos vão cancelar agora. Então, cancela esse lambda com essa soma aqui, né? Então, aqui eu tenho menos lambda e essa soma vai dar mais lambda. Cancela esse termo com esse aqui, né? Tem sinais trocados, então eu vou ficar com lambda ao quadrado menos seno ao quadrado de θ é igual a zero. E isso aqui implica que lambda é igual a mais ou menos módulo de seno de θ. Bom, então a gente agora já sabe quem são os autovalores da matriz A. E se a gente voltar aqui, a distância do traço entre psi e φ é simplesmente a soma dos módulos dos autovalores de A, que a gente acabou de calcular aqui, né? O módulo deles é simplesmente o módulo de seno de θ. Então, a distância do traço aqui, entre psi e φ, é igual a meio
vezes módulo de seno de θ mais módulo de seno de θ, que é igual a módulo de seno de θ, ok? Bom, então, módulo de seno de θ é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, e isso aqui é exatamente raiz de 1 menos a fidelidade entre ψ e φ. Da continha que a gente fez aqui em cima, né? Que a fidelidade é módulo de cosseno de θ. Então, com isso, com essa continha, a gente prova o que a gente queria. Que d ψ φ é igual a raiz de 1 menos f de ψ φ. A gente vê, então, que para estados puros existe uma equivalência entre a distância do traço e a fidelidade. Se esses estados são próximos um do outro, a distância do traço é próxima de zero e a fidelidade é próxima de 1. Se esses estados são próximos de serem ortogonais, a fidelidade é próxima de zero e a distância do traço é próxima de 1. Tá? No caso geral, não tem essa equivalência direta, mas a gente pode provar algumas relações entre a distância do traço e a fidelidade. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar é essa cota superior para a distância do traço em termos da fidelidade. Tá? Então, vamos provar que isso é verdade. Então, a gente vai usar o teorema de Ullmann, que relaciona a fidelidade de dois estados mistos com a fidelidade de duas purificações. Então, eu vou supor que ψ e φ são purificações de ρ e sigma, tais que a fidelidade de ρ e sigma é igual à fidelidade de ψ e φ. A existência dessas duas purificações é garantida pelo teorema de Ullmann, ok? Bom, então, por causa da relação entre fidelidade e distância do traço para estados puros, eu sei que a distância do traço entre φ e ψ é igual a raiz de 1 menos a fidelidade entre ψ e φ, que é a mesma coisa que raiz de 1 menos a fidelidade entre ρ e sigma, ok? Beleza, então agora eu vou relacionar a distância do traço entre ψ e φ com a distância do traço entre ρ e sigma. E como é que eu vou fazer isso? A gente vai usar a monotonicidade da distância do traço em relação ao traço parcial. Tá? Então, o ψ e φ serem purificações, né, eu vou assumir que ψ e φ são estados de um sistema composto AB, em que ρ e sigma é o estado da parte A. Então, ψ é traço em B de ψ, ρ é igual ao traço em B de ψ de φ, e sigma é traço em B de φ, φ. Isso significa ser uma purificação, né? Então, pela monotonicidade da distância do traço em relação ao traço parcial, eu sei que D, a distância de ρ e sigma, é menor ou igual à distância de ψ, φ, que é igual à raiz de 1 menos a fidelidade de ρ e sigma. Então, isso aqui implica que D de ρ sigma é menor ou igual à raiz de 1 menos a fidelidade de ρ e sigma, que era
o que a gente queria provar. Então, a gente tem essa desigualdade, essa cota superior para a distância do traço em termos da fidelidade. A gente provou, então, uma cota superior para a distância do traço em termos da fidelidade, e a gente também pode provar uma cota inferior para a distância do traço em termos da fidelidade, que é essa cota aqui. Tá? Então, vamos provar essa desigualdade, e para isso a gente vai usar a relação entre fidelidade e distância do traço com a fidelidade e a distância do traço para as distribuições de probabilidade gerada por esses estados para um POVM. Bom, então, a gente vai começar tomando um POVM, que a gente sabe pelas propriedades que a gente enunciou sobre a fidelidade. Então, a gente vai tomar um POVM tal que a fidelidade de ρ e sigma é igual à fidelidade de P e Q, que é somatório em M de raiz de PM, QM, em que o vetor P é o vetor de probabilidades para esse POVM gerado pelo estado ρ, e QM é o vetor de probabilidades para esse POVM gerado pelo estado sigma, ok? Bom, então, o que a gente vai fazer agora é fazer a seguinte continha. Tá? Então, eu vou analisar o que acontece com a soma em M de raiz de PM menos raiz de QM ao quadrado. Bom, então, expandindo esse quadrado, a gente sabe que isso aqui é somatório em M de PM menos 2 raiz de PM QM mais QM. E como o P e Q são vetores de probabilidade, são distribuições de probabilidade, essa soma é 1 e essa soma aqui também é 1. Então, isso aqui é igual a 2, menos 2 somatório em M raiz de PM vezes QM. E isso aqui, pela escolha do POVM que a gente fez, é exatamente a fidelidade entre ρ e sigma. Então, isso aqui é 2 menos 2 vezes a fidelidade entre ρ e sigma. Bom, então a gente relacionou essa quantidade aqui com a fidelidade e agora eu vou relacionar essa quantidade também com a distância do traço, tá? Então, de novo, essa mesma coisa, né, que é a soma em M de raiz de PM menos raiz de QM ao quadrado, eu posso simplesmente reescrever isso como módulo de raiz de PM menos raiz de QM vezes módulo de raiz de PM menos raiz de QM, é a mesma coisa, né? E agora, como P e Q são sempre números positivos, eu tenho que esse termo aqui é menor ou igual a raiz de PM mais raiz de QM, ok? Simplesmente pelo fato desses números serem sempre positivos. Então, essa coisa toda aqui é menor ou igual a somatória em M raiz de PM menos raiz de QM vezes raiz de PM mais raiz de QM. E isso aqui é a mesma coisa que a soma em M de módulo de raiz de PM ao quadrado, que é PM, menos raiz de QM ao quadrado, que é QM. E isso aqui é exatamente 2 vezes a distância do traço entre P e Q. Mas a gente sabe, também pelas propriedades da distância do traço em relação aos vetores P e Q, e ρ e sigma, que isso aqui é menor ou igual a 2D, distância de ρ e sigma. Então, essa quantidade aqui
é menor ou igual a 2D de ρ e sigma, e também está relacionada com a fidelidade, né? Tem essa igualdade aqui com essa função da fidelidade. Então, isso aqui implica que 2 menos 2 vezes a fidelidade de ρ e sigma é menor ou igual a 2 vezes a distância do traço entre ρ e sigma, que por sua vez implica a desigualdade que a gente queria. Que conclui a nossa demonstração, ok? Ótimo. Então, a gente tem agora uma cota inferior para a distância do traço, em termos da fidelidade, o que mostra para a gente essa relação aqui. Então, eu tenho uma cota superior e uma cota inferior para a distância do traço, em termos da fidelidade, no caso geral. Então, a gente vê que se ρ e sigma são estados próximos, a fidelidade vai ser próxima de 1 e a distância do traço vai ser próxima de 0. Tá? Então, apesar de não existir uma equivalência entre a fidelidade e a distância do traço, existe uma relação entre elas dada por essas duas cotas